Olá, boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui na Itália, que já são 10 da noite, e a gente preparando mais uma live para falar de um tema importantíssimo na vida de todas as pessoas, a dor, né? E a gente vai conversar desse assunto procurando um caminho para a cura, e esse caminho para a cura muitas vezes é um caminho que a gente não está muito acostumado. Estou aqui já recebendo a Daniela Milhari, que está entrando, deixa eu ver. Olá, Daniela! Oi, tudo Que me- bem? Tudo bom? Me dá um nervoso danado essa coisa, aceita, entra, vem, vai. Jesus, como é que faz? Ah, Estamos aqui, conseguimos. que maravilha! Que bom te conhecer agora, né? Eu vi tanta coisa que amei do seu trabalho. Amei essa sugestão. Não sei se as pessoas estão preparadas para trabalhar isso, hein? Porque essa Todo mundo coisa tá. de, Eu porque confio essa muito coisa, nas pessoas. essa coisa de acolher a dor assusta muita gente, né? Eu falo que assusta, mas Bem-vinda. assusta muito mais não acolher. É verdade, embora a gente não tenha consciência. Mas muito bem-vinda, se apresenta aí, se apresenta um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho melhor você. Tá bom, tá bom. Eu sou Daniela Migliari, casada com um italiano também, né? O Márcio Olha, Migliari. você sabe que eu já achei tanta coisa em comum com você, na pouca coisa que eu vi, que eu tô me assustando, mas vai. Pois o Máximo, ele é filho do Euclides Migliari, que veio da Itália bem novinho para o Hum, Brasil, né? E nasceu aqui no Brasil, mas o Migliari meu é de casada. Então, de hum, nascimento, eu sou Guimarães Teixeira e o Migliari é do meu esposo, o Máximo, com olha, quem eu tô junto já tem 19 anos. que E a legal. gente, no ano passado, nós estivemos aí justamente no norte da Itália. Você fica bem no Hum, norte também, ali perto de sim, Veneza, sim. Ferrara, porque a gente foi na cidade onde o Euclides nasceu, porque ele fez a passagem em setembro do ano passado, Ah, exatamente uma semana depois do Bert. Engraçado que os dois hum, nasceram no mesmo ano e faleceram no mesmo ano, tanto o olha Euclides quanto o só. Bert. É. E E a qual gente que é a estava na Alemanha, cidade? Qual que é a região deles aqui? Qual é a cidade? é Aqui no norte, Ferrara, mas... Ah, é quase aqui, quase, quase. Linda Ferrara, Ferrara. ali pertinho, numa cidade chamada Salara, e a gente estava nos Dias Internacionais com Bert e Sophie Hellinger, que nós fizemos a formação com eles nos últimos 4 anos. Então, os últimos 4 anos a gente sempre esteve na Alemanha, nesse período de outubro, né? E aí a gente aproveitou e falou: vamos lá conhecer. Alugamos um carro ali na Áustria, atravessamos essa viagem linda ali, né? E chegamos no norte da Incrível. Itália para ir lá conhecer a terra do meu sogro amado, que agora está na pátria espiritual. Mas para me apresentar, vamos lá. Sou jornalista daqui de Brasília, né? Casada com o Máximo, nós temos 3 filhos, a Rafaela, o Noah e o Theo. E eu sempre, a vida toda, jornalista, escritora, sempre gostei muito desse mundo da escrita. Minha arte é muito pela escrita, pela poesia, mas sempre muito filósofa, né? Minha atitude, assim, diante da vida, sempre gostei muito de olhar para dentro, de mergulhar, de entender os porquês das coisas. E sempre gostei muito de fazer terapia. Eu dizia que até eu ter essa formação em constelações familiares, os meus textos todos eram do lugar de paciente de mim mesma, né? Hum, De terapeuta e paciente de mim mesma também, verdade. mas eu tive a bênção de ter pessoas incríveis me acompanhando e me apoiando no meu abraço à sombra, e eu acabei aprendendo a fazer isso comigo mesma, Sim. e ao escrever tantas e tantas vezes para esses aspectos meus que eu tinha vergonha, que eu tinha receio, né? Eu comecei a perceber o quanto isso era natural e que não significava uma maldade ou algo assim do qual eu deveria me envergonhar, mas sim uma naturalidade do meu ser, né? Que eu podia encontrar uma forma mais leve, mais suave de lidar.
E fui percebendo que muitas pessoas se sentiam tocadas por esse caminho terapêutico do abraço à sombra. E aí foi quando eu desenvolvi o livro, os textos que eu vinha fazendo há muito tempo. O Rossandro, que é um amigo nosso em comum, ele ficou sabendo desses textos. Ele falou, não, mas você tem que abrir uma página, você tem que Tem que colocar fazer isso para... alguma coisa com isso? Ele sempre empurrando, né, a gente para frente. É E foi verdade. incrível. Isso foi em 2015. Eu abri a página e realmente a aceitação foi muito grande. Daí, em 2018, o livro. E eu fiz a formação na Hellinger Schule, Que de, maravilha. de 2016 para cá. É isso. Olha só na sua fala eu vi aí que somos jornalistas, né? Temos essa profissão em comum, também sou fascinada. Somos terapeutas, temos outra coisa em comum. Temos 3 filhos e um dos meus também se chama Theo Daniela. Olha, Só que o teu Theo tem 10, né? E o meu tem 11, mas são quase ali pareados. E que bom. essa paixão, né? A constelação, ela dá uma visão da vida muito apaixonante. Eu acredito que você tenha sido também tocada, né, por essa visão. Já o nome do seu livro é uma coisa que norteia, né, meus estudos, minha vida, porque acho que as pessoas não têm tanta consciência da importância desse abraço à sombra, né? A integração dessa sombra na nossa experiência. Porque é como você Uhum. falou, a gente tem sempre receio daquilo que é rejeitado, a gente vai sempre deixando ali também nosso potencial. E com isso, né, nossa vida é travada em tantas dificuldades. Mas a constelação, embora não traga nesse termo, né, é o que se trabalha o tempo inteiro, né? Dentro do Sim. emaranhado que está ali, é exatamente isso que a gente trabalha. Como é para você assim esse trabalho de buscar esse processo de cura através desses elementos e o atendimento para as pessoas? Então, as constelações familiares, elas lidam com a gente encontrar os excluídos do nosso sistema. E o que eu venho, assim, por meio das terapias que eu fui fazendo ao longo da vida, eu fiz muitos anos também de terapia pela via de Freud, né? Depois eu fui estudando um pouco mais Jung e faço também um acompanhamento terapêutico com uma terapeuta que trabalha muito com o corpo, com Reich, né? Então, Sim, assim, todas essas instâncias excluídas no nosso ser, elas ficam arquivadas no nosso inconsciente e no nosso corpo físico também, né? Então, de alguma forma, aquilo vem como sintoma, aquilo se apresenta e emerge em nós conforme a gente vai tendo possibilidade disso. E eu acredito firmemente que nós temos essa centelha divina dentro de nós, esse eu superior que conduz todo esse processo com muita sabedoria, né? sim. Então, eu fui aprendendo a olhar que essas partes excluídas do meu ser também poderiam estar conectadas a comportamentos de antepassados ou até de lâminas existenciais minhas, se a gente for entrar no transpessoal e outras vidas, para quem Hum. acredita nisso. Você também, para quem não acredita, pode ver isso como uma manifestação de registros genéticos, Ah, é enfim. da própria psique, né? O nome que a gente quiser dar para aquela representação, para aquela imagem que traz algo que foi excluído em nós, né? Então, eu até estava gravando ontem um estudo para o pessoal do movimento sistêmico a respeito da visão do Bert Hellinger sobre a sombra. E o que ele Uhum. diz é exatamente isso, é que a gente ali na sombra entra em contato com esses aspectos que a gente nega no nosso ser e entre Exato. eles esses reencontros no nosso próprio sistema. Então, por trás da sombra, o que que mora? Uma grande saudade, um grande Verdade. reencontro, algo que a gente precisa, sabe, encontrar e dar vazão, né? Essa, Então, eu essa acho necessidade, né, que a gente tem desse autoencontro, que são essas partes que a gente não olha, né? Não tem condição ainda. exatamente, exatamente. A gente nega e eu acho que faz parte também a gente negar um pouco isso. Ninguém vai ficar saindo por aí falando de uma forma desorganizada da nossa sombra, né? O que eu falo é o seguinte: Uhum. todos nós temos, todos nós precisamos lidar. E ao longo do tempo que eu fui lidando com a minha sombra, eu fui aprendendo também a me entregar para ela, a confiar nessa condução
desse meu inconsciente maduro também, esse eu superior que em mim atua, e que vai trazendo esses conteúdos, eles vão emergir na hora certa, do jeito certo, como precisa vir, né? E eu fui Exato. entendendo que até mesmo um momento de, sei lá, de surto, até um momento de depressão, a gente fica evitando entrar nisso, e na verdade a minha mãe, ela é uma terapeuta e uma poeta também muito, muito incrível, ela fala que depressão é o depressa-são. Se você não evitar, se você conseguir se entregar para aquele sentimento, deixar ele te atravessar, você se deixar escoar naquele sentir ali, a gente fica depressa-são, né? A gente entra em contato e se Exato. entrega para aquela travessia que aquele sentimento está convidando, né? Isso não exclui a nossa busca por auxílio profissional, por tratamentos, pelo que for, eu acho que a gente tem que caminhar para tudo isso, né? Mas Uhum. não temer a nossa sombra, Eu, confiar e se entregar. eu trabalho com educação consciencial, né? No sistema, minha formação é em psicologia transpessoal, então todos esses acessos a esse inconsciente profundo que você falou, a gente trabalha de forma muito intensa, né? E principalmente o quanto as pessoas ainda não têm, porque você disse, precisa olhar. E as pessoas não têm nem noção do que é ainda, né? Falta uma educação consciencial, porque como você falou no início, todo mundo tem capacidade, mas tem muito medo, porque o desconhecido ele te provoca muito medo e você passa a não acreditar, né? E aí tantas técnicas terapêuticas, né, que ficam ali sempre um pouco, vamos dizer, na defensiva, como se aquela pessoa que está apresentando aquele conteúdo, que está ali com os sintomas, como se ela não pudesse de jeito nenhum trabalhar e ali todo aquele cuidado. As constelações elas já têm uma dinâmica muito diferente, né? Já é Uhum. uma nova postura. E aí a gente chega ali, confia, entrega e a pessoa recebe, acolhe. E falando nessa educação consciencial, eu até trago aqui a pergunta da Vângela, que é uma pergunta muito para você ver, né? O quanto a gente, né? O que é essa sombra, né? Platão está falando já aí desde sempre, mas a gente não vê. Então, o que é essa sombra? Ela está perguntando. Essas sombras são nossos medos? Né? O que é Uhum. esse aspecto da nossa personalidade que está ali, que faz parte, viu, Vângela? Todos nós a temos e ela tem um monte de relação. Vou deixar a Daniela falar aí um pouco sobre essa sua pergunta, porque ela tem relação com todos os nossos aspectos, né, rejeitados, Daniela, e de alguma forma, sim, com os nossos medos, porque se a gente rejeita, é porque a gente está ali um pouco na defensiva, né? O que você acha? Exatamente. Eu tendo também a confiar nesses medos em certa medida, desde que eles não sejam o norteador, porque a gente vai ter que lidar com conteúdo a cada momento que se apresenta. A gente não sai assim mergulhando indiscriminadamente na sombra, né? Eu acho que a gente precisa respeitar, e por isso que eu falo que o estado de presença, né, o estado de eu viver o que tem para hoje, aqui, agora, eventualmente algo acontece nos nossos Sim. relacionamentos, no nosso casamento, com os nossos filhos, ou no trabalho, ou vem um sonho, algo emerge. Então, essa a sombra, assim, na minha visão, e eu não tenho uma formação psicanalítica, a rigor, embora eu tenha feito, né, muitos anos de psicanálise, como eu comentei, mas mais como paciente. Só que quando eu trouxe esse nome da sombra para minha obra literária, que me vejo muito mais como uma filósofa e uma escritora e autodidata mesmo, como jornalista que eu sou, eu me refiro à sombra como esses aspectos que eu quero esconder do mundo, que eu quero fingir que não existe, aquilo que eu excluo, aquilo que eu não quero postar no Instagram, né? Aquilo que faz com que eu sinta uma ameaça a pertencer, a Sim. ser vista como boa, né? Então, aquilo que me envergonha. Naturalmente, o Uhum. medo faz parte disso também, mas é mais do que isso. Então, tem várias sombras. Tem a arrogância, tem a inveja, tem o orgulho, diversas coisas. Então, conforme eu fui mergulhando e olhando para essas sombras em mim, eu percebi que quando eu conseguia sustentar o meu olhar e atravessar aquilo ali,
quando eu atravessava aquele medo, né, eu olhava e falava, o que estava ali atrás? Invariavelmente, estava algum aspecto meu ainda em processo de amadurecimento, que eu chamo de infância espiritual. E eu gosto muito dessa perspectiva transpessoal, sabe? E acabo entrando muito nisso na minha obra, por Sim, conta da minha visão muito espiritual da vida, embora eu sou, né, eu tenho estudado profundamente o espiritismo, mas eu me sinto completamente aberta ao budismo, a diversas outras expressões, assim, né, que eu já estudei, já fui católica com muito amor também, então, assim, eu não fico ali presa a esses rótulos. Mas, assim, essa visão dessa possibilidade do sim, transpessoal é algo importante, né? Então, total. quando a gente consegue entender que essas manifestações elas não vão se restringir a essa infância daqui, é quando eu trago esses encontros com a sombra como momentos de acolher a minha infância espiritual. Sim, Aquilo que eu, tendo nascido como simples e ignorante, ainda estou em movimento, os meus aindas. Eu sim. estou galgando aquilo ainda, né? Então, enquanto eu não elaboro, Reconhecimento de um processo evolutivo, né? Que a gente também às vezes se cobra demais, cobra chegar no final, cobra ter as virtudes que estão em desenvolvimento, não reconhece que nós temos esse processo muito bem chamado por você. A gente às vezes aborda mais como infância psicológica, só que a infância psicológica ela retrata somente a psique, não é? Quando eu trato dessa infância espiritual, eu trato a totalidade do ser, né? O ser que transcende. É um termo muito interessante para essa abordagem. e aí eu acho que quando a gente se depara com esse aspecto nosso que a gente até então chamava como maldade, obstinada, algo assim que não é amor, eu falo que não é amor ainda, mas está Ainda. em processo de, né? É verdade, é verdade. Tudo é amor, né? A gente tem um curso de medo que fala desse paralelo, né? Das duas energias, que já na antiguidade se via muito, né? Que no mundo se tem apenas duas energias, né? Um é medo e a outra é amor. Então, enquanto a gente está preso, né, nesse medo que significa o nosso ego adoecido, as nossas inseguranças, né? Então, a representação daquilo que nós ainda não desenvolvemos, mas que nós temos potencial de desenvolver. Então, todos nós temos essa linha, né, vamos dizer assim, onde atuam essas duas energias. E todas as vezes que a gente está em conflito, a gente está preso, né, nesse movimento negativo que nos aproxima da dor, né, que é o nosso tema de hoje, né, essa coisa de olhar para a dor. Pô, como é que você vai curar uma coisa que tu não olha, né? Mas assusta, né? E ir para essa linha do amor é muito difícil. Eu relato hoje um caso a gente estava hoje no curso de constelação com o nosso grupo que é vinculado com a Itália e a Austrália, ele é de manhãzinha por causa do horário, e uma aluna estava trazendo que a gente está trabalhando a atuação do inconsciente, porque como eu trabalho com a educação consciencial, nos nossos cursos a gente introduz algumas questões e antes da gente entrar na constelação mesmo, no passo a passo, a gente dá uma olhada nessa questão inconsciente. E aí a aluna ela chegou com uma pergunta bem interessante, que muitas vezes é desafiadora. Ela olhou assim para mim, ela está com a filha que é sofrendo de anorexia, que é uma coisa muito comum aqui na Itália, né? E óbvio, né, presa às sombras da sua família que a gente viu, né? Quando a gente foi fazer o trabalho, a gente viu que tinham ali medos, né, sombras emaranhados dentro do seu contexto familiar. Ela estava olhando, ela olhava, ela dizia assim: como é que eu posso aceitar uma doença? Né? Então a pergunta desesperada dela, que a gente vê a dor, né? Porque é a dor de não encontrar a resposta está ali, está dentro de você pode acessá-la, mas fazer esse medo terrível, né? Terrível, óbvio, só por conta dessa ilusão, se transformar em amor é um caminho muito, né, para algumas pessoas ainda inusitado, porque nós não somos educados a esse olhar. E aí ela disse: ninguém pode aceitar uma doença. E eu disse: pode. E quando eu disse pode, eu não imaginava o impacto. Ela parou e fez: pode? Né? Como quem diz, pelo amor de Deus, né? Se pode, me diz como. E aí esse movimento sutil que você está falando, para o qual a gente ainda não foi educado, né? Se está te Hum. chegando algo, tudo aquilo ali quer te ensinar. Você tem algo, e às vezes a vida, ela apresenta situações, né? Na constelação a gente também vê tanto, né? Aceitar o destino, a história, a vida como você recebeu.
coisa que o nosso ego, pelo amor de Deus, teimosinho, né? Prefere se perder naquela dor. E aí, eu estava hoje com uma das pacientes que estava trabalhando o caso de um estupro aos 6 anos de idade, tá? E a pessoa tem a tendência, né, de olhar para um evento desse como o que destruiu sua vida. Porque, é óbvio, para uma criança que não foi auxiliada, esse evento vai deixar muita questão ali. E aí a gente foi acolhendo, né, para ver, poxa, vê. E aí ela foi vendo o quanto ela estava presa na postura que ela teve naquele ato de violência, né? Então, vê, não é só o negativo. Isso aconteceu, isso faz parte da sua história. Mas veja que é aqui que a gente encontra a fortuna, o ouro daquilo que você está aqui para trabalhar. Então, todas as posturas, né, que ela projetou de adoecimento que perpetuam-se até hoje, estão ali desenhadas. Então, uma dificuldade que, na verdade, aconteceu. Claro que ninguém gostaria, né, de ver uma criança estuprada, de ver uma criança abusada. É óbvio que não. Mas quando essa dor bateu na gente, eu vou ter que olhar para ela e eu vou ter que reconhecer o que que eu tenho para aprender. Mais ou menos esse caminho, né, Daniela? Nessa proposta, é preciso acolher essa dor para curá-la. O Bert Hellinger, ele dizia que nessas pessoas que têm destinos muito difíceis, como o caso dessa moça que você relatou, que todo destino difícil traz também uma grande força, uma grande possibilidade de elaboração daquilo que, né, que se mostrou tão doloroso lá atrás, traz também sempre um outro lado, né? Então, Sim. assim, eu gosto muito de trabalhar com as palavras, né? Naturalmente, eu já coloquei você para se apaixonar pelo ainda, né? Abraçar os nossos aindas, encontrar aquilo que está em processo dentro de nós. O que eu tenho gostado muito também é de olhar para o também, né? Também. Então, ninguém vai negar para essa moça que houve essa violência, houve essa situação e houve ali uma dor profunda. O que também vem disso, né? Porque o que acontece muitas vezes é que, ingenuamente, algumas pessoas falam, não, então agora eu vou olhar e vou ressignificar, é como se isso aqui não tivesse existido. A Sim. gente não pode se desfazer dessa dor. O que a gente faz é elaborar e mantê-la conosco num novo lugar. E eu, com esse também, eu olho para aquilo que eu desenvolvi justamente por ter experimentado aquela situação, né? Então, eu vou e olho para o também, né? E isso traz infinitas possibilidades. Então, quando, por exemplo, uma pessoa fala o meu pai me abandonou, o meu marido me abandonou, foi embora. Outro momento que o Bert falava, adultos não são abandonados, crianças sim, adultos não são, né? Então, assim, eu consigo olhar que tem a dor daquela mulher que se sentiu abandonada pelo marido, eu posso olhar para essa dor, eu não vou desfazer, porque cada um tem a versão da sua própria história. A gente vai auxiliar essa pessoa a elaborar. Então, ela consegue olhar para o também que este homem precisou ir embora? Será que ele só abandonou ou ele estava tão emaranhado que ele não estava disponível para conviver e precisou ir embora? Eu consigo dignificar a minha necessidade, mas também dignificar a necessidade do outro de precisar ir, né? Sim. Porque aí eu começo a adultecer dentro dessa postura, né? Então, assim, a gente não se desfaz da nossa dor, da narrativa da nossa criança, mas a gente, com o adulto maduro, com o nosso consciente maduro em nós, a gente auxilia a nossa própria criança a elaborar. Porque chega numa certa idade, Mirella, que não dá mais para a gente demandar da mamãe e do papai esse colo. A É gente é que vai se verdade. maternar, né? E os homens vão se paternar, enfim, cada um vai Sim. encontrar a sua forma de lidar com a sua criança ferida, né? O Então, grande desafio é que não vê, né? Essa coisa do inconsciente, a força do inconsciente, né?
para que essas pessoas tenham uma noção de que aquele movimento é um movimento de infantilidade. Né? Daí a importância da divulgação desse trabalho, da importância da divulgação dessas técnicas novas que ajudam a um start mais rápido, porque as Uhum. pessoas, por exemplo, a própria mãe, né, lá da anorexia, quando ela relatava as experiências com a filha, e ela relatava a total, né, obviamente presa ao medo, presas às suas questões, né, os seus emaranhamentos ali, ela não tinha uma postura de grande, de adulta, perante aquela filha, né, e aí a gente vai ver. Então, é exatamente como a constelação fala, eu acredito que das técnicas, que eu trabalho com várias, mas dou bastante aula para os alunos de educação consciencial de constelação por causa disso, porque é uma das técnicas que ajuda você perceber essas dinâmicas com uma clareza, né, disso que você está falando. Eu tenho uma infância, ok, ali eu recebo, né? Então eu entro no adulto, eu deveria me tornar um doador e eu vou para uma relação de casal completamente necessitado por conta de posturas equivocadas. E aí estão todas as relações de casal para mostrar aí, né, o quanto tem sido desafiador não encontrar esse ser grande na relação de É. casal, né? Para tudo na vida a gente tem que ser grande, para caminhar para o sucesso, né? Para dar conta do que precisa realizar. Gente, não tem outra solução. A gente precisa trabalhar essa infância espiritual aí que a Daniela falou. É óbvio que a gente não vai se tornar adulto da hora para outra, né, Daniela? Mas trabalhar É. essa infância ajuda. Eu sempre brinco assim, né? Quando eu vou fazer algum atendimento ou fazer uma live ou palestra, eu sempre falo, gente, você é terráqueo? Se você é desse planeta Terra, né? Esse é o caminho natural, o caminho do emaranhamento, o caminho da confusão. Eu fiz uma live no fim de semana passado com o Rossano, sem ser esse último anterior, justamente sobre isso, porque no caminho da psique a gente sabe que a gente nasce super misturado com mamãe e papai, aí leva tempo para que a gente vá Sim, desenvolvendo a nossa individuação. Então, o caminho natural é essa infância espiritual. O caminho natural é as coisas virem assim de rebote. Só que ao invés de eu ficar sentindo vergonha, medo ou desamparo, né, a gente consegue entrar em contato com essa sombra, com essa infância espiritual, com essa criança ferida, de uma forma muito tranquila. E aí eu achei interessante, porque nesse caminho terapêutico que eu desenvolvi, que eu coloquei no livro, são 5 passos. O sim. primeiro deles é exatamente o acolhimento. Uhum, Quando você está lidando com uma criança que está em absoluto sofrimento, o que você faz com ela? Quando ela está dando um piti, uma criança objetivamente no mundo real. A primeira coisa que você faz é acolher, é abraçar, é conter ela um pouquinho e ajudar ela a respirar junto, sabe? É você poder botar para frente, para trás e, oh, querida, tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte, é natural. A gente tem que tirar esse peso de maldade, de não sei o quê, na sombra, sabe? É natural. Então você respira junto com esse seu lado. O segundo passo, que é um que é totalmente negligenciado, e eu diria que ele é o essencial, hum, é validar a dor. sim, Porque uma coisa é acolher, a outra sim, coisa é validar. Falar assim, você tem razão de estar se sentindo assim. É natural que você se sinta assim. Poxa, esse brinquedo é muito legal, você quer ele só para você. Tá entendendo? Então, assim, você precisa desarmar porque ninguém tá ali batendo o pé e birrando porque é mal, porque é chato, porque só quer sim, infernizar a mãe e o pai. Não, sabe? Ou quer infernizar o marido. Tá fazendo birra porque não tem outro recurso, entendeu? Então você valida, aquilo normalmente traz uma dor de muitas e muitas lâminas genéticas, existenciais, o nome que a gente quiser dar para isso, entendeu? Para esses conteúdos que estão lá no nosso inconsciente, que são inúmeros e profundos, né? sim, E aí, depois que eu acolhi e validei, aí eu começo o processo desse adultecer com ritmo, com hum, pé no chão, com o contato com a realidade, né? Então, esse terceiro passo é o passo onde eu começo a desenvolver a empatia e eu trago, olha,
tem também essa outra pessoa aqui nessa relação, tem também essa outra criança aqui que quer o brinquedo. Então, eu vou começando a trazer uma ampliação da visão da dor dessa criança para dizer, olha, esse evento aqui trouxe isso, isso e isso. Essa situação aqui também tem uma necessidade não atendida. Vamos olhar também. Eu não me excluo, eu não excluo a minha dor, mas eu trago também nesse terceiro passo, né? O quarto passo, ele é um passo onde a gente traz o novo, onde a gente traz a boa nova. Eu sempre me refiro ao Evangelho, né? Que eu estudo muito a vida de Jesus há muitos anos também, por diversas frentes, né? Por frentes religiosas, frentes filosóficas, frentes esotéricas, eu já estudei bastante, e eu acho que todas as outras religiões trazem esses recursos com diferentes nomes, né? Mas esse essencial que traz aquela visão do novo. Vou te convidar a um passo novo, a olhar para isso de uma nova forma. E aí vem esse crescimento, esse adultecer. E por último, um Sim, quinto passo que é essencial, que é celebrar a alegria de ter encontrado a sua sombra, a sua infância espiritual, ter percorrido isso, porque a gente gera novas sinapses, a gente gera novas, enfim, hormônios e uma forma de ver com leveza os nossos aindas. Não precisa ser tão exato. pesado, né? Não precisa ser tão sofrido. Sim, é verdade. Assim, são passos essenciais que tantas vezes as pessoas ainda não despertaram para a necessidade, né, desse desenvolvimento. E quando vão colocar na prática, né, com fruto daquilo que ainda não desenvolveram, é desafiador. Porque quantas e quantas mães a gente não vê, né, fazendo exatamente o movimento contrário, por exemplo, daquilo que você citou. E óbvio, não por maldade também, igual a criança, né? Porque ali a mãe não é grande, exatamente a mãe ali está num movimento de, vamos dizer, de infantilidade total. Então, é exatamente o que você falou da criança. Então, tantas vezes a gente vê a mãe que vai ali, que xinga a criança, né, que fala que ela está fazendo aquilo só de birra, e não respeitando e não acolhendo aquilo. Mas ali é realmente o meu movimento único que a mãe consegue fazer com aquele nível de consciência que ela está. Então, como é que ela vai despertar para a grandeza do papel dela para dar esse abraço tão gostoso que você, né, representou aí, né, desse acolhimento, a criança com a sua sombra, né, a criança com a manifestação das suas dificuldades. É isso, muitas vezes falta para nós adultos sermos grandes, né? E os Uhum. filhos, eles requerem o tempo inteiro essa maturidade, independente da fase da vida, né? Então, cada fase, não tem escola melhor do que ser mãe. E dentro dessa escola, né, acho que o maior autoencontro que a gente tem é na maternidade, porque ali você vai sendo desafiado, e cada vez que a gente não dá conta, é um sinal de que tem ali um conteúdo de sombra, né? É. Então, Uhum. no lugar da gente estar falando dos filhos, então, de eu estar xingando o marido, né? A sombra que a gente vê tão vista pela projeção, né? Que é uma forma tão fácil da gente identificar um mecanismo de defesa daquilo que você está condenando no outro, você olhar, né? Fazer um olhar para dentro, e a gente ali com aquela postura infantil, completamente descontrolado, como aquela criança que faz birra, né? E Uhum. faltando a gente assumir o nosso lugar, né, É. assumir a nossa postura em frente a esses processos e, como você falou, conseguir validar, né, essa raiva difícil. Eu trabalhava, principalmente no Brasil, aqui eu atendo muitas crianças, mas ainda trabalho com educação consciencial com crianças no Brasil. E era muito interessante as crianças a partir de 2, 3, 4 anos de idade, a gente tinha turmas, porque precisava trabalhar em grupo para ver essa manifestação da sombra, né? Então, tantas crianças, quando você falou aí, entender que outra criança quer o brinquedo, né? E aí, dentro daquele movimento, você ajudar, porque quando alguém traz um brinquedo, o brinquedo é daquela criança. Se a criança está manifestando, né, aquele sentimento de posse de que é dele, você precisa auxiliá-lo a compreender o movimento do que está acontecendo, como você falou. Não adianta você obrigar a dar, a criança vai ficar com mais raiva ainda, né? Aquela sombra de raiva vai ficar ainda, ela vai precisar ter uma compreensão de que aquilo que é dela, ela pode dividir sem estar correndo risco. E que muitas Uhum. vezes é melhor dividir, né? Melhor. Mas se a criança fica presa nesse medo, né? Nessa postura, como se cada criança fosse uma ameaça, né? Como se estivesse num mundo ali selvagem,
do mundo inferior de medo, essa criança não consegue fazer o movimento. E sabe a coisa mais interessante, Daniela, que eu, assim, das crianças, processo de educação mais interessante das crianças, alguns vinham como irmãos, né? E os pais sem conseguir entender, porque nasce um irmão muitas vezes mais novo, e o aspecto da personalidade do mais novo sobrepõe-se sobre o aspecto da personalidade em termos de, vamos dizer, de mandar, né? De comandar aquela atitude. Você sabe que o mais velho tem o canto do mais velho, né? O mais novo do mais novo. E aquele mais velho, pela sua personalidade, não sabia colocar limites, né? E aí aquelas crianças aprenderem, por exemplo, a dizer, não, eu não aceito quando alguém vinha invadir, né? E tentar fazer isso com uma manifestação de amor, né? Vem alguém, invade teu espaço, e aí elas tentarem dizer, não, eu não aceito, não aceito, não sabiam nem falar, né? Mas tentavam fazer esse movimento e você via que dentro do outro desmoronava um pouco aquele poder, porque as pessoas não esperam, né? Uma postura de amor, né? Uma postura que você seja educado para aquilo. É um É. movimento para a vida, na verdade. Que a gente, se fosse educado de pequenininho, ajudava. A grande verdade é que a gente quer conter a sombra nos filhos, né? A gente quer. É muito difícil ver a nossa sombra, porque o grito do filho é o nosso grito que a gente não se permitiu dar. E Isso. aí, para a mãe e para o pai, é muito difícil você olhar para aquilo, porque você ama aquele serzinho mais do que tudo e você começa a ver para onde olha o amor dessas crianças, né? A criança, por exemplo, que tem TDAH, ela não se permite, ela não tem permissão para estar no momento presente, ela está olhando para algo do seu sistema que foi Sim. excluído e fica sendo vista como a criança problema. E, na verdade, é Isso. justamente tanto a criança quanto o adulto com TDAH é aquele que está com o seu olhar voltado para algo do sistema, porque por ser o que muito ama, ele, né, tá olhando para aquilo lá do seu sistema que foi excluído. Então, assim, a sombra, ela é muito incompreendida e ela traz esses tesouros, porque quem vive isso é quem pode, entendeu? Então, ao invés de a gente Exato. condenar isso, a gente conseguir olhar, né? E principalmente tirar esse peso de maldade, porque se a criança tem um brinquedo dela, a primeira coisa que a gente precisa é falar assim: é seu mesmo, é Exato. É seu esse seu. brinquedo. Não tenha Você tem medo, né? toda. Aí vem o segundo, você tem toda a razão. Entende? Porque as pessoas ficam querendo fingir que é do outro. Não, não dá para pular etapa em termos de É. acontecer. Então, o que que você faz? Se são dois irmãos e que estão com um brinquedo só para uso, você vai dizer: esse aqui é um brinquedo dos irmãos, tá? É seu também, eu entendo, ele é maravilhoso, você quer ele só para você, mas veja, é do seu irmão também. Então vamos combinar? 5 minutinhos para um, 5 minutinhos para outro, ou a mamãe vai precisar guardar, porque não dá para a gente ficar assim, né? Nessa briga só. Então a gente começa a auxiliar essa criança a elaborar sem tom de ameaça, mas de realidade, né? Auxiliá-la a se reconectar com a Uhum. realidade. E você ficar forçando goela abaixo que ela deve aceitar, que ela deve emprestar, sem você validar esse caminho da dor, sem entrar em contato com essa lama da dor, você não Sim. consegue trazer. O que acontece por aí muito é a maquiagem, é o marketing. É assim, ah, não, isso não me afeta. Isso não me toca, não tô nem aí, não. Vou separar mesmo, vou, não, que não é nada. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está se desconectando, a gente entra naquele modo em que a gente começa a ficar compulsivo com várias coisas, né? Às vezes até a vida espiritual é uma fuga para isso, né? Às vezes, enfim, tem mil e uma fugas que a gente faz para se desconectar da nossa sombra, porque eu simplesmente não quero olhar. E na verdade, quanto menos eu olho, mais perigosa ela se torna. Quanto menos eu admito, maior ela fica. E quanto mais eu nego, mais ela se avoluma e toma posse de mim. Porque é o que tem para hoje. Então, qual que é o caminho que eu fui encontrando de retorno à realidade do que tem para hoje? É me alegrar pela naturalidade do meu processo,
me alegrar pelos meus aindas e falar, ok, o que tem para hoje aqui em mim? E eu vou olhar para aquilo que tem para hoje. E quanto mais eu me humildifiquei, você sabe que humildade vem disso, eu falo isso toda vez, quem me acompanha deve ficar por aqui, mas eu vou falar de novo. Vem de humus, que é terra, e il de pés. Quando eu coloco o pé no chão da minha realidade psíquica, do que tem para hoje em mim, né? Quanto mais eu me conecto com isso, aí sim, mais eu amadureço. Mais eu me irmano com o outro. Porque quando o outro começa a estourar, eu viro e falo assim, nossa, eu sei o que é isso. Ao invés de eu ficar julgando, né? Eu me irmano na humanidade que nos habita e eu vou quanto mais doçura eu me trato, mais doçura eu coloco para fora para o outro também. E quanto mais exigente, quanto mais durona, quanto mais rígida, quanto mais crítica eu sou comigo, mais eu olho para o outro assim também, né? Pois é. Então, E eu isso, queria até ler para isso só acontece, né, quando a pessoa tem realmente esse trabalho de acolhimento da sombra. Porque senão ela não consegue, né? Quando a gente olha os automatismos da vida, quantidade de reações que a gente tem, né, de agressividade, né, de controle, de manipulação, baseados nessa inconsciência, as pessoas não percebem, mas ali existe o seu conteúdo. Então, para entrar nessa sua postura, né, tão importante de conseguir dividir o seu do outro, né? Porque se a gente for ver os relacionamentos, eles estão todos nesse jogo, né? É um pouco de um do conteúdo do outro e os conflitos não são a realidade, são as realidades psicológicas de cada um ali misturadas e ninguém vê e não consegue trabalhar por conta desse processo inconsciente. Exato, exato. E assim, a gente tem tanto a enriquecer com a realidade, com o contato com essa realidade, o que o Bert sempre nos convida, né, dentro das constelações, a Sophie Hellinger vem mantendo isso muito fortemente, que é olhar para aquilo que é, né? Uhum. E diante dos grandes traumas e das grandes dores da nossa vida, olhar e poder dizer, Sim, foi assim, né? E que força que vem disso? Quando eu admito que foi assim e aquilo, né, trouxe e moveu o que em mim, né, e na minha família. Então, assim, sempre tem um tesouro a ser descoberto depois dessa travessia e a dor, ela é um fio que liga diretamente a isso. Mais uma da minha mãe, estou trazendo muito a mamãe aqui hoje, ela sempre fala, dor, lê ao contrário, rode a baiana, rode a baiana e olhe para isso aí com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de é, leveza, porque não é desprezar a dor, tá? sim. Jamais. É olhar para o também. Também. E as pessoas, porque a dor, ela é muito assustadora, né, Daniela? As pessoas, todo mundo que pensa, né, na vida, no lugar de olhar a sua possibilidade, tem essa tendência, essa visão negativa de aceitar toda dificuldade como se fosse algo que a vida está te dando de ruim, né? Não consegue ver a dificuldade como um ponto de crescimento. A gente, dentro dessa infância espiritual, que eu gostei do seu termo, né? Dentro dessa infância espiritual, a gente quer facilidade. E quando a vida não é exatamente fácil como a gente, né, como esse nosso ego ainda, né, infantil deseja, a gente se coloca com uma postura completamente adoecida. Porque aquela dificuldade que é um degrau, eu transformo como se fosse uma desgraça, como se fosse uma coisa que a vida está me dando, que eu não mereço, né? Então, que eu estou ali sendo injustiçado, que aquilo que os outros fazem comigo é um absurdo. E a gente sabe que a vida em sociedade, ela é um convite a esse crescimento, né? O tempo inteiro, lembrei de Joana de Ângeles, agora você falou algumas vezes aí, né, de Jesus, o Espiritismo, eu lembrei de Jesus e Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica. Então, lá em Jesus e Você viu? Atualidade, primeiro. Ah, Você que viu o filme? belo! Sim, algumas vezes, tá? Algumas vezes, uma não, né? Que aí é um contato com a nossa sombra positiva, impressionante e linda, né? E dentro desse trabalho de luz que a gente encontra, né, nesses escritos, no livro
desse Jesus e Desafios, ou Jesus e Atualidade, o primeiro capítulo é Jesus e Desafios, né? E ela mostra o quanto, né, Jesus, à sua época, ele precisou enfrentar exatamente aquilo que nós enfrentamos hoje, né? Então, que na verdade a gente que tem essa postura de não querer aceitar aquilo ali para o crescimento, que são oportunidades, porque nós continuamos com a sociedade que desafia os comportamentos, né? A convivência, porque existe essa infância espiritual, né? Como você falou, no nosso planeta, não é só em mim. Reconhecer a minha sombra é olhar para isso em mim. É o melhor trabalho que eu posso fazer, mas reconhecer que existe também isso no outro e com amor, né? Aceitando a minha sombra, olha que fica mais fácil aceitar do outro depois que a gente aceita a nossa, né? E aí eu posso, nesse movimento, renovar a minha postura, né? De não querer só facilidade, né? Eu só quero que seja tudo perfeito. Gente, era até chato uma vida assim, porque nós temos capacidade. O que a gente não quer o desafio é por não acreditar no nosso potencial de superação. É porque a gente não acredita ainda, né, por conta desse movimento que a Daniela tão bem falou, a gente não acredita ainda na força da qual nós somos feitos, apesar da nossa infância espiritual e psicológica, tá? Para que a gente possa superar. E a cada desafio superado, novos desafios virão, né? Eu digo muito aos meus alunos, vocês não sei que vocês estão pensando, né, que vão sair daqui com tudo resolvido. Não, aqui vocês vão ver o quanto tem para resolver e que se vocês estão esperando do curso Libertação do Medo, né? Vocês não vão sair daqui sem medo, vocês vão sair com ferramentas para fazer desse medo uma etapa de construção, não é? Então, veja, se Meu Jesus, Deus, né? imagina a gente sem medo, Mirella, que perigo. Não dá, né? Até porque esse processo da sombra vem muito, né, disso. Então, são medos psicológicos, né? A maioria, né? O medo, ele é uma emoção básica que a gente deveria usar só para sobrevivência. Mas, infelizmente, a gente tem medo aqui na Itália. Se você sair no verão, tudo bem, tá? Você pode sair com a roupa levinha. Mas se você sair, é impressionante, porque é um país onde já teve muito frio, muita neve. Você sabe que o inconsciente coletivo, né? Vem e se você sair sem uma jaca, né? Sem um casaco, as pessoas ficam loucas. Por Uhum. quê? Porque parece que você está correndo risco de vida. Não tem perigo nenhum, né? E eu, brasileira do Nordeste, quando vejo frio, pode ter neve, estou correndo ali na neve, né? Eu penso que Uhum. eu ficar louco, porque eu penso, meu Deus, que maluca, né? Mas na verdade não tem perigo nenhum, né? Se você está ali, muitos dos nossos movimentos, eles são prisões que a gente ainda não viu, né? Ah, estão pedindo, por gentileza, o nome do livro que você mostrou, Daniela. Ah, Aliás, esse aqui é o dos bastidores do filme do Divaldo Franco, que eu escrevi. E o meu é esse aqui, Abraço à Sombra, que também tem o link na minha bio. Mas estava só comentando aqui uma coisa que uma amiga minha entrou e falou assim: eu não acho que é chato ser tranquilo, não, que seria uma delícia. Eu também acho isso. eu não Agora, acho que é é chato aquela aqui, história. Daniela. Não entendi. Eu não acho que é chato. Ser tranquilo, se a vida fosse tranquila, ia ser chata. Ela falou: acho que não, acho que ia ser uma delícia. Mas assim, é o que eu falo, né? Sempre quando a gente vai aprender a entrar em contato com essas coisas, a gente aprende a vida não vai ser aquela perfeição, mar de rosas, a fantasia, eu acho que você estava se referindo a essa fantasia de Sim, tudo sim, sim. perfeito, né? Mas assim, algo que a gente aprende a lidar com mais naturalidade, ao invés de eu me sentir perseguida pela Sim, vida, ao invés de eu me sentir, né, amaldiçoada, nossa, eu só atraio isso, eu só atraio aquilo, sim. porque eu fico me sentindo vitimizada pela vida em si mesma, imagina, Exato. né? Aí realmente é algo que se torna muito pesado. E quando a gente começa a olhar através desses eventos mais delicados e mais dolorosos, que eu consigo atravessar e olhar eles Primeiro, a sensação que eu tenho sempre é, quando vem uma bomba na minha vida, sempre vem outras 20 portas abertas de opções. Olha, você pode resolver isso assim, 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 assim. E aí a gente tem a escolha de olhar para essas 20 portas que se abrem, ou a gente vai ficar só apegado aqui. Então, é de novo também, eu não quero desprezar minha dor, eu não quero perder o contato com a minha realidade
de que aquilo está doendo, mas eu também vou olhar para o que aquilo me traz, né? Então a gente aprende a ressignificar as coisas da vida, essas dores da vida, como capítulos de uma, sei lá, de uma aventura, de uma formação, né, que nosso espírito atraiu. E talvez, hoje eu já até publiquei aqui na minha timeline, aqui no Instagram, né, o prazer de mudar, porque muita gente fala, poxa, mas dói tanto mudar. E aí eu falo, gente, mas não mudar dói 200 vezes mais, entendeu? E tem como a gente fazer esse contato ser um pouco mais orgânico, um pouco mais suave, um pouco mais natural, a um ponto tal, né, que vai ser prazeroso ter um problema. Não, mas você começa a olhar com mais naturalidade, com mais preparo, e você atravessa isso tudo com mais confiança no processo da vida, porque depois que você caiu, levantou e viu que, pô, eu caí, mas eu levantei tão melhor depois dessa travessia, e você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, você começa a entender como funciona esse aspecto pedagógico da vida, né? E quando vem a próxima batida, né, de frente, que você fala assim, nossa, algo em mim já começa a dizer assim, pera, o que que tem aí para mim? O que que esse sintoma está me trazendo? O que que essa doença está me trazendo? O que que esse sonho está me trazendo? O que que esse grito do meu filho está querendo me dizer de mim que eu ainda não consegui olhar, né? Sim. Então, assim, vai ficando mais leve, vai ficando até, quiçá, eu sou meio ousada, né? Quiçá mais prazeroso, né? Então, assim, é só uma possibilidade. Olha, tem um pessoal escrevendo aí para nós. Vamos ver um Sim, sim, pouquinho? sim. Tá, deixa eu ver se eu desço aqui um pouquinho, né? A Andresa está dizendo, quando a gente consegue enxergar o lado bom das coisas, até as nossas dores, é maravilhoso, né? A Juliana disse que acabou de ver o vídeo que você publicou, que é incrível. A Andresa complementa, né? Que mudar dói, mas não mudar dói também, né? A gente já tá na dor, né? A gente já tá. É bom sair, é bom perceber que o adoecimento já tá ali. Eu preciso de uma via de, como se diz aqui, uma via de Uchita. Eu preciso sair dessa coisa. Eu acho que dói muito mais não mudar, viu, Andresa? É como a gente tá dentro de um rio e começar a andar contra o rio, sabe? Imagina a força que você faz. Quando você se solta e você confia, e não é que eu sair boiando por aí sem propósito, mas você entende aquela condução da vida e você consegue fluir um pouco mais, é mais leve, você vai aprendendo a organizar os seus sentimentos com todos esses recursos que a gente tem. Tanta coisa maravilhosa. Tem o Theta Healing, tem o Ho Oponopono, tem, né, Sim, as constelações familiares, tem a psicanálise, tem. Nossa, eu vejo assim, nessa pandemia, a gente está recebendo tudo em casa, de graça, é verdade. 1001 conhecimentos incríveis, né? E esse movimento, né, que é um presente da vida. Tem aqui, deixa eu ver esse comentário, a mudança é necessária para o nosso crescimento. Quando eu entendo isso, é muito bom, não dói mais, né? O foco já é no prazer, viu aí? Que o É. prazer da sua conquista, ele supera a dor, né? A gente precisa se Ó, dar essa oportunidade. e chama Compre Tupperware. Eu sou fã de Tupperware, viu? Ah, Onde eu vou, eu compro um. olha aí. Mudar pode fazer perceber que a dor, na verdade, não é dor, né? Muito bem, Ju. A Melanie está dizendo gratidão pela leveza e naturalidade, muito esclarecedor, né? Esse nosso movimento da tranquilidade, né, para vencer esses nossos desafios que a gente precisa tanto. E a gente muitas vezes na vida ignora, né, esse olhar, Daniela, a gente não consegue perceber esse movimento, né, de aceitar a mudança, de aceitar esse crescimento, né, de ter capacidade de vencer cada etapa. E aí, como a gente vê nos depoimentos, né, na verdade, quem se deixa levar por esse fluxo, que é um fluxo, né? É É. exatamente como você falou. Quando você está ali segurando, é porque você está tentando se manter num lugar que você não consegue. E aí você vai sendo arrastado. Deixa eu ver aqui. Já participei de Eu, tantas lives. eu quero ler um poeminha aqui rapidinho, antes da gente Vai, lê encerrar. aí. Quando a gente conecta com esse fluxo, é um poema que eu sempre leio. Ele chama A Caminho da Luz. Olha que gracinha. Olha Ele tem aí. tipo um universo, né, refletindo.
Nem vítima, nem algoz, nem prêmio, nem punição, nem erro, nem acerto, nem apego, nem aversão. Sou jornada, caminhada, gratidão a todo tempo, sou amor em movimento. Ai, que lindo. Bonitinho, né? Lindo demais, né? Que nós possamos ser esse amor em movimento nas nossas vidas, né? Multiplicando sempre, Daniela. E conseguindo acessar, né, essa luz que vem da nossa sombra, né? Exato, as duas estão ali juntinhas. Não Isso. adianta, porque eu vou iluminar totalmente a minha sombra. Quando fizer isso, você vai desencarnar, não tem como. A gente, né, a gente está aqui para utilizar essas duas forças que vão criar esses contornos, que vão criar esses contrastes, né? E que eu tô só falando da minha mãe hoje, eu tô bem constelada, né? Minha mãe Olha fala assim: só. sombra e luz enfeitam a vida. Tem mais um comentário grande aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A dor parece ser um chamado para mudança. Muitas vezes nos acomodamos até na dor. Só depois que mudamos é que vemos que a dor da mudança é quase que insignificante perto da dor da comodidade. Com o comentário da Cristiane, né? Profundo, é isso mesmo. É um chamado, sim, né, Cristiane? É um chamado. E a gente muitas vezes não valoriza, né? A gente xinga a dor, xinga a doença, xinga o problema, xinga tudo sem olhar para essa nossa capacidade de. E muitas vezes por causa desse movimento, né? De querer comodidade, né? De não aceitar o movimento da vida. Não dá para ficar parado, né, Daniela? Não dá. A gente está nesse movimento de crescimento, de transformação. O problema é que quando a gente está preso em muita dor e muita inconsciência, né, tantas e tantas pessoas eu atendo depois de muitas vezes as pessoas que já estão ali chegando nos 60 anos e que não tiveram acesso a um trabalho consciencial, né? E que essas dores se acumularam tanto sem serem olhadas, né, presas em tantos movimentos. E aí a pessoa fica muitas vezes desesperada, porque é como se ela não acreditasse no potencial de mudar. E de repente, com poucos movimentos novos de amor, né, como bem fala o poema, com esse amor por você, com esse amor pela mudança na sua vida, com amor pelo seu crescimento, de sair da comodidade, que não é cômodo coisa nenhuma, tá? Essa comodidade de ficar na gente, qual é a comodidade de ficar preso no sofrimento, né? Não tem. Então, é um convite que a vida nos faz todos os dias, e aí a gente pode sim, né? Encontrar uma tranquilidade. Os desafios vão vir sempre, né? E a gente precisa encontrar tranquilidade para enfrentar esses desafios, para superar esses desafios. Porque eu não preciso da tranquilidade de não haver, né? De não haver desafio. Se eu estou entrando em conflito, é porque ali eu estou numa grande luta, né? Meu self está querendo que eu vá para um lugar, né? Meu eu verdadeiro. A gente está sendo arrastado. Então, na verdade, é porque você ali está resistindo. O conflito, ele nada mais é do que a sua resistência. O que tinha ali era um desafio que você, com seu potencial, poderia ter superado, mas você ainda não encontrou como. Então, mergulha nesse teu, né, potencial interior, para que esse potencial interior faça com que você saia e cada desafio, igual a Daniela falou, vem uma bomba, né? Não deixa o efeito dessa bomba continuar na tua vida o resto da vida. Quando explode aquela bomba, muda todo um cenário e se abrem as portinhas. Você ainda pode até escolher, né, Daniela? Do jeito que você falou aí, um bocado. Então, eu vou para onde é que eu vou? Né? Eu É. sinto o campo, né, Daniela? Eu vou sentir o campo e vou entrando naquela Não, que a vida ela ensina por aí. Se a gente começar a ver exatamente esse processo de aprendizado a palavra para mim é essa, naturalidade, a gente começa realmente a encontrar o apoio profissional que é necessário, como a Psi Vanessa colocou aí, a gente encontra a pessoa certa, a gente acessa a live na hora certa. Então, assim, é muito maravilhoso. Pedir, obtereis, né? Mirela, Ah, essa live vai ficar gravada, como o pessoal está sim, perguntando aí? sim, vamos. Eu vi alguém perguntou. Ai, Psi Vanessa, oi, Vanessa, querida. Estudamos juntas, hein? Todo esse percurso, saudade. E a gente vai sim, vamos deixar gravado para a gente poder depois
aprofundar ainda mais com essas reflexões maravilhosas que te agradeço tanto, Daniela, por essa participação. 26 segundos para você encerrar, olha só. Um beijo para todo mundo. Adorei te conhecer, querida. Tchau, Igual, tchau, um gente. grande prazer. Que Jesus ilumine e abençoe sempre esse seu processo de luz. Gratidão. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então,